Sejam bem-vindos, cartão maluquinhos, cartões. É o Patinhas, eu tô trazendo as dicas pro ataque da 28ª rodada do Cartola. Digo desde já, não tem Gabigol, não tem. As nossas dicas seguras vão ficar com PP, Bruno Henrique e Claudinho. Patinhas tá louco? Não tô louco, vou explicar por quê. Pra você que tá chegando agora, cara, se acostume com gráficos diferenciados e análises completas que é o Cartologia quer trazer. Por isso já aproveita e se inscreve, ativa a notificação. Você que é cartológico, carteirinha, já sabe o esquema. Por favor, deixa aquele like que ajuda a gente. E deixa aí nos comentários também quais são os atacantes que você tá pensando. Sempre lembrando que a gente tem o Insta e o nosso Telegram com os conteúdos de graça para você consultar lá. Então, cara, vamos começar explicando aí e vamos dar uma passeada, porque esse mapa do confronto tá diferente. Se você tá chegando agora, já achou o mapa legal, mas tá tendo dificuldade de ler, confere o link aqui na descrição do vídeo que leva para o nosso episódio de explicações matemáticas de todos os nossos gráficos. Como ler, como interpretar, quais as contas estão por trás. E aí, se você tiver qualquer dúvida, manda nos comentários daquele vídeo que a gente periodicamente fica respondendo a galera lá. Cara, eu sei que o Flamengo e o São Paulo estão na sua mente. Eu sei, pô, são os dois primeiros do campeonato, é o Atlético Mineiro ali, só que não tá contando pra essa rodada. Mas eles têm os dois piores confrontos da rodada, levando em consideração os locais de jogo e contra quem eles estão jogando. Por isso, assim, calma, cautela nesse momento. De cara, quem tem que estar de fato na sua mente é o Grêmio. E o Bragantino tem um excelente confronto. São Paulo fora de casa tem sido notório por tomar gols e notório por tomar gols de atacantes barra meio campo. Se aí você pega o Claudinho, que ele é meio e atacante, é tipo perfeito. O sussurro cartológico aqui tem alguns nomes, tá? Foi difícil chegar no top 6 aqui, que é o que a gente traz de atacantes para rodada. 3 seguras, 2 moderadas e uma ousada. Mas alguns sussurros cartológicos que ficam aí. Menino Neilton, menino Wellington Silva barra Marcos Paulo e menino Zé Roberto. Esses três, não consegui achar motivos estatísticos para colocar ele no lugar de quem a gente está tirando da ousadia, quem a gente colocou nos moderados. Mas fica aí num sussurro cartológico, não vou bancar, se eles mandarem e-mail, não vou falar que a cartologia lembrou, mas foram caras, cara, que pintaram ali ao redor. Depois disso, eu acho que tem oportunidade sim no Grêmio, a gente vai estar falando, a gente já falou do Bragantino, tem oportunidades no esporte e o resto eu vou contando aqui no decorrer do episódio, tá? Acho que tem que tomar muito cuidado se você já estava pensando em jogadores do ataque do Ceará ou jogadores do ataque do Bahia. Também, novamente, eles estão muito para trás no gráfico e estão muito abaixo ali. Inclusive, o Ceará hoje transitando já numa zona vermelha do ataque. Cara, então vamos começar pelo primeiro nome aí que a gente já vai ter que tirar do nosso peito, do nosso coração e explicar o óbvio do porquê PP. Cara, esse é o clássico confronto em que um time tá mandando muito bem no ataque e tá enfrentando outro time que é uma bosta jogando fora de casa. Cara, olha os últimos atacantes mandantes contra o Bahia. Bruno Henrique 17, William Beagles 12, Marinho 14.3, Luciano 9.3, Matheus Gonçalves 8.1. Cara, a média recente cedida para atacante nos últimos jogos está em 6.70 e a média recente executada do Grêmio está em 5.11, sendo que nos últimos jogos Luiz Fernando fez 10, Diego Souza 16, no jogo que o PP fez 8 e pouco, Churin fazendo 8,5. Matias, mas nesse o PP foi mal. Ele entrou no segundo tempo, dá um desconto aí pro nosso menino aí. Fato é, cara, que olha esse radar. Olha esse radar. A gente tá tendo um time que consegue fazer 200% mais assistências para o atacante que a média do campeonato, jogando contra um time que toma 300% mais assistências do que a média do campeonato por atacante. Gols, os dois batendo 100%, tanto o que o executa, o outro que está cedendo. Então, assim, é um match perfeito para a gente tentar exaurir as nossas opções. E, cara, o menino PP tem que estar na sua mente. Ele está entre os top 30 da posição desde que começou o campeonato. Mentira, na rodada 1 ele não estava, mas da 2 em diante ele nunca mais saiu. Sempre esteve entre os top 30 melhores atacantes do campeonato. Ele tá acima da média em todos os scouts, e aqui é média por jogo, por pontuação. Então eu tô falando que na média ele faz um gol a cada 2 jogos, na média ele toma 2 faltas por jogo, na média, Patias, eu já entendi, tá bom, beleza. Cara, e o que é legal, ele não tem cartões amarelos computados dentro de casa pro Cartola, ele tá abaixo da média do campeonato em faltas cometidas, o saldo de faltas dele é bem alto, e ele não tem tantos impedimentos, ou seja, uma qualidade técnica exemplar. Só fica, pô, Patias, mas tá vermelho, passa incompleto ali. Mas dá um desconto pro menino, dá um descontinho ali, acontece, de vez em quando acontece. Depois, cara, se a gente olhar a distribuição de pontuações, de novo, dá um salve nessa rodada 27, que ele entrou no segundo tempo, fez essa pontuação aí, mas quando ele joga o jogo inteiro, olha aqui, 8.7 fazendo gol, e depois quando ele não tem gol, ele ainda tem 5 pontos de finalização. É muita finalização, cara, é muita finalização. É um cara que participa demais do jogo, consegue pontuar bem fora de scouts decisivos, por isso é a menina para contar. Dentro de casa, 50
50% das vezes que ele jogou em casa, ele passou de 8 pontos. 50%. 50% das vezes. Ou seja, dos 10 jogos, ele já jogou 5 deles, ele passou de 8 pontos jogando dentro de casa. E até jogando fora de casa, ele já passou de 5 pontos em mais de 54% das ocasiões. Um ápice de regularidade é um menino que tem que estar na sua mente. E agora a gente vai estar falando do Mengão, e eu sei, as viúvas de Gabigol já estão ouvindo, já tá todo mundo aqui descendo dislike, galera tirando sub. Fato é, cara, que chega um momento aqui no canal que a gente tem que obedecer um pouco a estatística do que tá acontecendo. Eu sei que o Gabigol tá na sua mente desde 2019, eu sei que o cara já mandou muito bem, mas fato é que em 2020 o nosso menino tá derrapando demais, não tá mostrando a regularidade fora do gol. Inclusive, o jogo que ele fez, 2 gols, ele não pontuou acima de 16 pontos. Tem se mostrado muito errático, tomou aquele cartão vermelho, mas eu não concordo. Fato é que o menino Bruno Henrique está muito mais regular e eu vou te provar isso daqui agora com os números. Se a gente olhar do lado do Fluminense, não é nada fácil. Não é fácil. Se você tirar o Cano ali, da rodada 19 para cá, só o Cano conseguiu fazer gol jogando contra o Fluminense visitante. Tanto é que a média recente cedida está em 2,23, sendo que já cedeu 3,56. Ou seja, o time do Fluminense aí está dando umas derrapadas. É válido apontar que talvez nesse histórico mais para trás que a gente esteja pegando, rodada 19, 21, ainda tenha muitas heranças aí do futebol do Odair, que não é o que está acontecendo agora. E você fala, pô, Patias, quero surfar nesse momento aí do Fluminense, do Marcão, não tá mandando tão bem. Mas a gente aqui tem que ser até os números que a gente tem. E jogando dentro de casa, cara, o Bruno Henrique é recorrentemente um dos melhores pontuadores. Olha aqui, rodada 21, 9 pontos, rodada 22, 17, rodada 26, 17. Aí você vai falar, Patinhas, mas e o protagonismo dele? Quando joga o Gabigol, quando joga o Pedro, ele não perde por protagonismo? Cara, pode ser. Mas eu tô dizendo que ainda jogando como coadjuvante desses caras, ele consegue ter pontuações muito seguras. E por isso ele vai ser a nossa dica mais segura. Se a gente olhar o radar, esse é o clássico radar do azul e nada amarelo. Ou seja, é um time que executa muito acima da média versus um time que não cede nada acima da média. Ou seja, é aquele canhão versus a muralha. E quem vai ganhar, isso daqui é um pouco mais difícil saber. Historicamente, vale mais a pena escalar times que tem um amarelo maior do que o azul. Se a gente olhar o nosso menino Bruno Henrique, ele está entre os top 30 na posição, tendo conquistado esse título na 26ª posição, da 26ª rodada, demorou, mas hoje ele é um olimpiano, sim, não o confunda. Ele está acima da média em todos os scouts, destaque para finalização e desarme, o que garante que o Bruno Henrique novamente consiga ter uma gordurinha muito boa. Se você olhar aqui, acho que aqui vai ser mais matador, ele jogando em casa, passou dos 5 pontos e 54% das ocasiões, as duas últimas colunazinhas ali. Se você olhar a composição dos scouts deles, ele tem nos últimos 5 jogos, ele tem 3 gols em casa, mas até quando ele não faz gol, percebe que o volume de desarmes e finalizações mais as faltas consegue garantir sempre uma gordurazinha ali, fazendo 5,4 dele. O que me deixa preocupado, tá? Do ponto de vista de pontuações negativas, o menino lasca o pau de tomar ponto negativo. Não é igual o PP. Ele tá aqui acima da média do campeonato de cartões amarelos e tá jogando contra o Fluminense, que força muito cartão amarelo. Olha a barrinha amarela ali, tá muito maior do que a barrinha geral do campeonato. E hoje o saldo de faltas dele, apesar de estar positivo, ele comete muita falta. Ou seja, eu acho que é bem provável que o cartão amarelo aconteça e por isso você tem que colocar isso na sua continha aí. Olhando por outro lado, o tricolor paulista que tenta manter a liderança aí vai estar encarando um Bragantino que quer garantir a sua Copa do Brasil, ou a sua Sul-Americana, e não quer ver a Série B tão cedo. Do ponto de vista recente, cara, São Paulo tomou gol quando jogou contra o Fluminense, São Paulo tomou gol quando jogou contra o Fortaleza, São Paulo tomou gol quando jogou contra todo mundo, velho. Então, Clássico com 8,5, Vitinho 7,4, Marinho 10, Keno 6. Esse o Keno não fez gol, mas nesse jogo o São Paulo tomou tanto gol que eu até falo que o Keno fez gol nesse jogo. Então, a média recente cedida de São Paulo tá maior do que a média global e você vai ter, por um lado, um Bragantino muito regular jogando em casa e desses nomes o Claudinho acaba sendo exaltado. No começo já foi o Alejandro, mas hoje o Claudinho tem, 17ª rodada 8, depois ele fez 12 na 18 e depois ele fez 6,5 na 26. Se olhar o radar tá legal, mas não tá perfeito, só que se encaixa muito no perfil do Claudinho, eu quero te mostrar isso, tá? Olha aqui, tá verde em finalização defendida e desarmes com oportunidades de gol. Olha o nosso menino Claudinho, desarmes 1,5, finalizações defendidas, mais de uma finalização defendida por jogo e acima da média em gols. Por isso, casa muito bem. Quais são os principais pontos de atenção dele? Passes incompletos. Por quê? Ele é o cara de bola parada, por isso todos os escanteios ele que bate, aí ele acaba tendo uma supremacia maior de ter passe incompleto. Se olhar o retrospecto, cara,
Isso que é muito massa, a constância, a segurança que é do cara. Patinhas, mas eu quero estourar, quero fazer 340 pontos. Ah, chuta a Mega Sena então, pô. O que eu tô te falando é o seguinte, olha os 2 últimos jogos dele em casa. Ele não fez gol e nem deu assistência. Ainda assim, 7.7 e 6,5. Só com finalização e desarmes. É um cara muito regular. E jogando dentro de casa, ele passou de 5 pontos em 80% das vezes. Cara, é garantia de uma assistência pelo menos em 80% das vezes. Tudo bem, a São Paulo tá jogando bem, mas não é uma das melhores defesas do campeonato e o Bragantino em casa tá sendo um rolo compressor. Aqui a gente vai falar de um outro nome, vou passar por esses 2 gráficos, você já viu? E vamos falar do nosso menino Diego Souza, que você deve estar pensando. Ah, PP é o Diego Souza, o Patinhas tem que garantir. Garanto nada, velho. Dura que é o seguinte, o PP é muito mais regular, o Diego Souza tem um teto mais alto. Ele hoje tá com uma média de gols maior do que o PP tava 4 pontos por gol por jogo, ele tá 4.36, só que se você olhar nos outros indicadores, o PP tem mais regularidade aqui, apesar do Diego Souza ter inclusive mais jogos. Lembra quando a gente falou do PP, a gente tava falando em 50% dos jogos acima de 8, aqui a gente tá falando de 45. Ainda assim é uma boa dupla e é válido apontar o momento do Diego Souza, tá? Os 2 últimos jogos em casa com 3 gols marcados. Por isso ele vai ser uma dica um pouco mais moderada, não tem tanta regularidade, mas, novamente, dobrar o Grêmio não seria nada absurdo aqui. E agora a gente vai estar falando do Atlético Paranaense, que vai estar encarando o Botafogo que vive um momento tenebroso aqui. Você fala, Patinhas, vai falar o Renato Kaiser de novo. Pois é, cara, uma hora a gente vai acertar, mas tô brincando. Entre ele e o Carlos Eduardo, eu não consigo te falar. Eu acho que o Renato Kaiser ele ainda tem os pontos mais consistentes e menos oscilatórios do que o Carlos Eduardo. Não é uma dica segura, a gente vai estar colocando ele como uma moderada aqui, mas deixa eu te mostrar o que esse radar é de interessante. Então a gente tem a oportunidade em assistência e gol, favorecendo jogadores que sofrem muita falta. Nosso menino Renato Kaiser hoje sofre muita falta, só que ele comete muito também, o saldo está negativo. Mas o nosso menino jogando fora de casa hoje tem uma das maiores médias de gols do campeonato, tá batendo perto ali do nosso menino PP, mas ele mantém aquela média do PP em casa. E hoje ele está acima da média em finalizações. Não é o cara do desarme, também não é o cara da assistência. Se a gente olhar a composição de pontos dele jogando fora, quadradinho ali de baixo, ele jogando fora, 54% das ocasiões passou de 5 pontos. Só, pô, Patinhas, mas as mais recentes ali, ó, 23, 24, 27, ele também foi horrível. Beleza, mas na 26 ele passou de 8 pontos. É difícil, tá? Olha as barrinhas, ele vai do céu pro inferno muito rápido, é muito parecido com o Carlos Eduardo. Por que a gente vai estar favorecendo ele do que o outro? Porque a maior quantidade de jogos faz com que aquele número 45% tenha mais validade estatística. Por isso, o Renato Kaiser vai ser uma das nossas dicas encarando o falecido Botafogo. E por fim, um nome difícil de justificar há 2 meses atrás, mas fato é que no momento que eu tô gravando isso, acabou de estourar uma bomba, um surto de Covid no Fortaleza, com mais de 10 jogadores sendo diagnosticados com essa doença escrota aí. Fato é que o time tem tudo para jogar com reserva, e se não fosse só por isso, até o time titular tem dado muito ponto para atacante. Olha isso daqui, ó. 9.7 Marinho, 15.4 Kaiser, 7.5 Arley, 11.8 Arthur. Média recente cedida quase o dobro da média global. E você vai ter por um lado aqui um menino que tem encantado o olho da Ilha do Retiro, que é o menino Dalberto, que vai ser a nossa dica aqui. Se você olhar o radar, a gente está fornecendo acima tem oportunidades em gols e assistências, e o match verde, que é o melhor match de radar possível para desarme e finalização defendida. Nosso menino Dalberto aqui, ele tem o que a gente chama da falácia dos poucos jogos. Porque como ele tem pouco jogo, a média por jogo dele acaba sendo isso, uma oscilação muito forte. Fato é que ele tá acima da média do campeonato, finalização defendida e gol. Mas eu acho que aqui é o mais matador, tá? Nos jogos ele tem tido uma boa presença de finalização, então para você pensar assim, ó, no jogo 25, ele fez 4.8 só finalizando, o cara não deu assistência, o cara não fez um gol, só finalizando, ou seja, esse tipo de participação vale muito a pena. Só que se você olhar, ele tem 2 jogos. Um ele ficou entre 3 e 5, o outro ele passou de 8 pontos. Com certeza uma aposta muito mais ousada, mas no esporte que tem um confronto extremamente favorável aí contra o Fortaleza. Resumindo tudo que eu falei, porque eu tô falando há 6 dias, é verdade, Patinhas, isso cansa, tô brincando. Aqui a gente vai de PP, Bruno Henrique, Claudinho, depois nas dicas mais moderadas, a gente vai estar pensando no Diego Souza para fazer a duplinha ali com o PP, ou o Renato Kaiser, aproveitando o momento do Cap jogando fora, e ele tem sido notoriamente melhor fora de casa, 45% das vezes passando de 8 pontos, e o nosso menino Dalberto só tem 2 jogos em casa, mas nesses 2 jogos em casa o menino passou dos seus 4.8 pontos. Se você gostou, por favor, deixa o like, isso ajuda muito a gente. Se inscreve no canal, cara. Compartilha
compartilha com seus amigos, ajuda a gente tá chegando muito perto da meta dos 2.000 inscritos, tem sido muito massa essa jornada, por isso não largue o Cartologia não te largará. Então, confere o nosso Insta, no @cartologiaf6, fala assim, pô, Patinhas, eu adorei esses gráficos, eu quero olhar ele depois. Cara, vai lá no Instagram, a gente vai divulgar tudo lá de graça, é só você baixar o PDF e curtir depois. Por isso, espero que vocês tenham curtido e como sempre, mais uma vez, vai, Cartolinha!